Olá, boa tarde a todos. O meu nome é André Pereira, sou membro da Comissão Científica do Mestrado Integrado em Engenharia Física e, como já devem ter ouvido falar, os mestrados integrados passarão a licenciatura mais mestrado e por isso estou-vos a apresentar aqui a licenciatura em Engenharia Física, que será a nova licenciatura que aparecerá no próximo ano, em 2021-22. Gostava de vos tentar ilustrar o que é Engenharia Física, porque é uma área que se tem falado muito, mas muitas vezes não se percebe muito bem o que é Engenharia Física. E a melhor forma de vermos é comparando, por exemplo, com as outras engenharias. Por exemplo, quando pensamos em engenharia eletrotécnica, estamos sempre a falar em eletricidade, cabos de alta tensão, parte de chips ou então a parte de robótica. Quando nós pensamos, por exemplo, em engenharia mecânica, pensamos indústria automóvel, maquinaria, motores, etc. Depois há uma outra área, que é a área de engenharia informática, que é bastante atual, em que tem a parte de programação, desenvolvimento de plataformas, etc. E depois há uma outra área, que é a área da física, que é uma ciência que estuda os fenómenos que aparecem na natureza, e a engenharia física aparece um pouco a abordar todas estas temáticas. Então, o que é engenharia física? Vamos tentar perceber com um exemplo. É a melhor forma. Por exemplo, podemos pensar no diagnóstico e tratamento médico. Os avanços em ciência vão levar ao desenvolvimento de novos dispositivos. Mas o que é que o engenheiro físico faz? Então, o que o engenheiro físico faz a passagem dessa ciência para a tecnologia. Mas também desenvolve o processo inverso. Ele percebe as limitações da tecnologia e faz a interpretação do resultado e faz um uso mais eficiente e seguro desses dispositivos existentes. Por isso, uma forma bastante simples de abordar o que é engenharia física, podemos pensar em ciência e tecnologia. A engenharia física estabelece a ponte, como nós temos aqui a nossa bonita ponte de Dom Luís, estabelece a ligação entre a ciência e a tecnologia. Por isso, ele pega na engenharia, na ciência e permite criação de nova tecnologia. Essa nova tecnologia vai permitir novos desenvolvimentos na ciência e, por isso, é um ciclo fechado. Obviamente que o engenheiro físico deve ser um profissional com grande facilidade de atualização e flexibilidade intelectual, mas, claro que isto acarreta um determinado tipo de formação, porque tem que perceber de ciência e tem que saber de tecnologia. E, por isso, tem que ter uma forte formação nos tópicos fundamentais da ciência e depois pega nesses fundamentos e vai aplicar na parte da tecnologia de ponta. Ok? A história do curso parte de uma licenciatura que existia denominada Física e Matemática Aplicada e em 2007, com o surgimento dos mestrados integrados, criou-se um mestrado integrado em Engenharia Física. Este mestrado integrado em Engenharia Física até 2017 era apenas gerido pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. No entanto, a partir de 2017, percebeu-se que tinha que haver uma colaboração entre a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a Faculdade de Engenharia. E a partir dessa data, o curso passou a ser co-tutelado pelas duas faculdades. Em 2021, como estão aqui a ver, este mestrado integrado vai passar a ser licenciatura mais mestrado e, se vocês querem vir para a Faculdade de Ciências e querem iniciar a vossa carreira em Engenharia Física, devem vir, então, para a licenciatura em Engenharia Física. E como é um ciclo de estudos partilhado, acho que é bom vocês perceberem, então, onde é que estão os dois polos, não é? Aqui temos o polo 1, que é a reitoria da Universidade do Porto, que é no centro do Porto. Depois temos o polo 3, que é onde está a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E depois está aqui o polo 2, que é da Esprela, que é onde está situada a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Só de recordar que, mais ou menos a cada 15 minutos, vocês têm ou um metro que parte da Casa da Música para a Faculdade de Engenharia ou vice-versa, ou têm um autocarro à porta da Faculdade de Ciências que vos vai transportar da Faculdade de Ciências para a Engenharia ou vice-versa. Importante salientar que os horários são bem estipulados e têm em conta esses deslocamentos. Muitas vezes é aulas, por exemplo, de manhã na Faculdade de Engenharia e de tarde, por exemplo, na Faculdade de Ciências. Isto será mais na parte do mestrado, não tanto na parte da licenciatura, como vocês vão ver, é que este problema passa a ser relevante, está bem? Obviamente, quando fazem um curso tão multidisciplinar e bastante transversal,
significa que vocês têm que aprender várias temáticas e, por isso, quando fazem um curso em Engenharia Física, vocês vão ter aulas em diferentes departamentos. Claro, no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências, no Departamento de Matemática, no Departamento de Ciências de Computadores, no Departamento de Química e Bioquímica, isto tudo na Faculdade de Ciências, mas, por exemplo, para unidades mais avançadas, vocês vão ter aulas nos departamentos de Engenharia Física, Engenharia Eletrotécnica de Computadores, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Engenharia Mecânica e Engenharia e Gestão Industrial. Vocês estão a ver que é um curso bastante multidisciplinar e que aborda várias temáticas. Daí a sua relevância atual. Qual é o grande objetivo, então, deste curso de Engenharia Física? Vamos pensar na licenciatura mais mestrado. No final, o objetivo é vocês terem competências na área da nanotecnologia, na área de energia e dispositivos, sinais e sistemas, eletrónica, computação e inovação e empreendedorismo. Para isso, nós queremos formar profissionais que sejam competentes, com grande flexibilidade intelectual e com facilidade permanente de estarem a atualizar nas áreas de micro e nanofabricação, materiais avançados, óptica, optoeletrónica, lasers, comunicações e instrumentação. E para isto, claro que tem que se juntar as duas faculdades, a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Engenharia, para dar todas estas competências. Então, vamos pensar na característica da formação. Como eu vos disse, para ser engenheiro físico, você tem que perceber bem a ciência, você tem que conseguir levar a ciência para a tecnologia. E, por exemplo, nós não podemos pensar que vamos logo aplicar um efeito quântico se não percebemos esse efeito quântico. Não podemos ter uma tecnologia nessa área. Então, temos que perceber muito bem, então, primeiro, uma formação fundamental forte na física clássica e moderna, na componente matemática, e depois, com uma forte complementaridade da formação experimental avançada. E, por exemplo, se abordarem um ciclo de estudos em que têm a licenciatura mais mestrado, vocês no final têm mais de 5 unidades curriculares laboratoriais durante esse curso, com laboratórios a nível fundamental e avançada. E quando digo avançada, é, por exemplo, como podem ver aqui, por exemplo, aulas em salas limpas, que são salas pouco existentes, mas que são utilizadas para a formação, por exemplo, de dispositivos de micro a nanoscala, está bem? Estes laboratórios muitas vezes são partilhados e suportados também por unidades de investigação, como por exemplo o INESCTEC e o IFIMUB. Como eu vos comentei no início, então, os mestrados integrados de 5 anos vão passar a 3+2 e percebe-se que então, primeiro vamos ter os 3 anos da licenciatura e depois 2 anos de mestrado. Obviamente que a licenciatura e o mestrado, a estrutura será mais ou menos idêntica ao mestrado integrado, anteriormente, mas a ideia é de dar ainda maior flexibilidade na formação e fizemos pequenos ajustes ao plano curricular atual para transformar ainda mais, quer a licenciatura, quer o mestrado, em cursos muito mais atrativos. Por exemplo, aqui estão então o plano curricular, quer da licenciatura, quer do mestrado, apresento-vos aqui também o mestrado, onde podem ver que nos primeiros 2 anos vocês têm uma forte componente matemática, química, mecânica, física térmica, eletromagnetismo, mas já no próprio segundo ano começam a ter algumas cadeiras que diferenciam, por exemplo, do curso de física, como eletrónica, como sinais e sistemas, e depois no terceiro ano ainda tem cadeiras mais diversificadas. Realce que uma das grandes modificações e ajustes do plano curricular teve a ver com complementarmos algumas deficiências que tínhamos verificado. Por exemplo, a introdução de uma programação 2, uma cadeira de programação 2, que vai ser muito importante depois para uma cadeira de terceiro ano de eletrónica digital e microprocessadores. E o aparecimento de competências transversais, que hoje em dia é muito importante para o vosso currículo. E, por exemplo, podem ver aqui que no primeiro e segundo ano vocês têm praticamente aulas só na Faculdade de Ciências do Estado do Porto, para terem essa tal formação na parte mais básica da física. Depois, a partir do terceiro ano, já começam a ter aulas na Faculdade de Ciências e na Faculdade de Engenharia. Por exemplo, Mecânica dos Fluidos é uma cadeira dada pela Faculdade de Engenharia. Depois, a parte de Eletrónica Digital e Microprocessadores também é uma cadeira dada pela Faculdade de Engenharia. E depois tem uma opção 1, que pode ser Física dos Plasmas ou Métodos Computacionais de Engenharia.
Realço que há o aparecimento de um projeto integrador que, no último semestre da licenciatura, vocês já vão realizar um projeto e este projeto pode ser integrado nas tais unidades de investigação, como indiquei no início, que colaboram com este mestrado, com esta licenciatura. Depois temos a parte do mestrado. Vocês estão a ver que do mestrado temos apenas 6 cadeiras que são obrigatórias. Depois temos aqui a situação, obviamente, mas depois temos um conjunto enorme de opções ao longo dos primeiros 3 semestres, ok? Desse mestrado estão a ver que tem componentes laboratoriais, muitas aulas laboratoriais e, por exemplo, tem aqui o aparecimento de uma cadeira nova, que é desenho experimental, que é uma cadeira que as empresas cada vez mais pretendem, porque podem desenhar a vossa experiência e projetar o que é que querem fazer a nível experimental ou a nível de desenvolvimento, sem ter que realizar muitas vezes a própria experiência, ok? O que é importante é que, então, depois quando vocês passam para a área do mestrado, vocês vão poder ter áreas de especialização. Nestas 3 vertentes: materiais avançados, optoeletrónica e comunicações e instrumentação, ok? Só para terem uma ideia, entre aquelas opções todas, vocês têm estas cadeiras todas que estão aqui. Ou seja, em materiais avançados têm cerca de 10 ou 11 cadeiras para poderem selecionar, optoeletrónica idêntico, instrumentação também. Realço que isto são apenas áreas de especialização e não é obrigatório. Vocês também podem fazer o que nós chamamos de um cocktail, que é a mistura de cadeiras de materiais avançados com optoeletrónica e com instrumentação. Ou seja, é extremamente flexível a formação que vocês querem em função daquilo que vocês gostam mais. As saídas profissionais nesta área, em particular, na micro e nanomateriais avançados, multifuncionais e inteligentes, na área da óptica, ótica eletrónica e lasers, na área da instrumentação, dispositivos orientados para investigação fundamental e tecnologias de ponta de engenharia, e o percurso profissional é, basicamente, para empresas de alta tecnologia, na área de investigação e desenvolvimento e também na criação de novas empresas e startups e spin-offs. Na área das empresas de alta tecnologia, damos aqui alguns exemplos de alguns alunos que estão a trabalhar neste momento, que tiraram Engenharia Física e estão a trabalhar nas empresas. Estamos a falar, por exemplo, aqui de uma empresa chamada Amcor, que fica em Vila Nova do Conde, em que é uma empresa que trabalha em microeletrónica e empacotamento de microprocessadores, por exemplo, dos telemóveis. Depois temos aqui 2 empresas, uma empresa muito conhecida que é a Bosch, que tem uma empresa em Braga e uma empresa em Aveiro. A empresa Braga está dedicada muito à parte dos ecrãs dos automóveis, para escolhermos as rádios, ligar à internet, etc. Depois temos a Bosch Aveiro, que está muito ligada à componente termodinâmica, aquecimento de águas, etc. Depois temos a Leica, que é uma empresa de lentes de alta tecnologia. Se querem comprar as melhores lentes do mercado para máquinas fotográficas, sem dúvida alguma que a Leica é uma dessas empresas. E depois há aqui um conjunto de empresas que vocês conhecem. Pessoas que estão a trabalhar na Sonai, pessoas que estão a trabalhar na EDP Inovação e depois mais pequenas empresas como a Fiber Sensing, a EKS, a Yuan, etc. Depois, também temos, como tem uma componente transversal, podem trabalhar em diferentes áreas, como por exemplo na área de consultoria, como a Deloitte, no IPO, por exemplo do Porto, temos engenheiros físicos a trabalhar no IPO, na Polícia Judiciária ou inclusive na parte mais artística, como temos aqui de joalharia. Claro que, como eu vos disse, ser engenheiro físico também vos dá um caráter de poderem ser empreendedores. Isto tem sido um caso de sucesso dos nossos alunos que saem desta faculdade. Aqui estão exemplos de algumas startups spin-offs que saíram aqui da Universidade do Porto. Por exemplo, realço a Fiber Sensing, que foi fundada por 2 engenheiros físicos, tiraram cá o doutoramento e com a descoberta que realizaram na sua tese de doutoramento, formaram esta empresa que hoje foi vendida à HBM, que é uma multinacional alemã. Depois temos, por exemplo, a Coimbra Genomics, onde temos um engenheiro físico da nossa casa, fundador dessa empresa. E depois, por exemplo, temos 2 startups com 4 engenheiros físicos fundadores, mais recentes, por exemplo, a Nano Energy ou a Sphere Ultrafast Photonics, que foi fundada por 6 engenheiros físicos. Se pensam que olharam para as fotos, já eram pessoas já com alguma idade, dou-vos aqui o caso da empresa Smartex. Estes colegas acabaram o curso há 3 anos de Engenharia Física e hoje só são considerados, integraram a lista da revista Forbes como 30 under 30. São 30 melhores com idade inferior a 30 anos no passado ano. Uma das empresas muito tecnológicas
da Faculdade de Ciências, e temos aqui a Layoff, também foi considerada neste ranking. Temos 2 pessoas aqui. Claro que tirar um curso é muito importante pensarmos também, então eu tenho um curso e depois. Okay. Sorry. E depois, o que é que acontece? Vocês podem ir ao infocursos.mec e podem saber qual é o estado atual do curso. E uma das partes muito importantes é, por exemplo, a área do desemprego. E apresento-vos aqui o quadro de desemprego, por exemplo, na área da Engenharia Física, que foi retirado este mês, e podem ver que há 2,1% de pessoas que estão inscritas no IFP como desempregados. Este 2,1% representa apenas uma pessoa, ok? Por isso só há um desempregado em Engenharia Física atualmente em Portugal. Aqui tem quais são as áreas de acesso, é Física, a Química e a Matemática. Temos cerca de 60 vagas, mas podem ver que desde 2016 até 2020, este pontinho aqui, passamos de uma média, o último aluno entrou com 14 e neste momento o último aluno a entrar tem uma média de 17,6. Por isso estão a ver que está a ficar um curso cada vez mais competitivo. Esta é a comissão científica do curso do mestrado integrado em Engenharia Física, porque a licenciatura só passa a existir a partir de 2021-2022. O diretor, o professor Paulo Marques, que infelizmente não pôde estar aqui a apresentar, mas, por exemplo, amanhã vai estar na sessão Zoom de esclarecimento, e o co-diretor, a doutora Inês Carvalho, da Faculdade de Engenharia, a minha colega Joana Espinho, da Faculdade de Engenharia, e eu, e toda a comissão de acompanhamento. Amanhã essa sessão será às 14h30, vocês já têm o link para aceder, onde vai estar presente o diretor de curso, vai estar presente as pessoas da comissão de acompanhamento, a Isabel ou a Patrícia, e vai estar também o núcleo de Física, que é o núcleo que existe no nosso departamento para esclarecer muitas dúvidas que vocês possam ter. Com isto, se queres saber mais, se queres aplicar, se queres desenvolver o futuro, vem para a licenciatura em Engenharia Física, porque estamos à tua espera e contamos contigo. Obrigado. Muito obrigado, professor. Temos uma pergunta por parte dos nossos visitantes. O Filipe Santos questiona-nos se é muito difícil tirar um mestrado em Engenharia Física Tecnológica, neste caso no técnico, tendo feito uma licenciatura em Engenharia Física na FCUP. E ainda pergunta se a astronomia só está presente na licenciatura apenas no 4º ano. Relativamente à questão de tirar uma licenciatura na Faculdade de Ciências e depois ir tirar um mestrado, por exemplo, ao Instituto Superior Técnico, o que vos posso dizer é que a formação base, quer em Física, quer em Engenharia Física, é muito semelhante em qualquer parte do mundo. Não é só em Portugal, não é só no Porto, Lisboa, Minho, Aveiro. Ou seja, a formação é muito idêntica. A partir do momento que vocês se dedicam e querem compreender a parte da formação em Física, vocês ganham habilitações para qualquer curso. E não vai ser mais difícil ou mais fácil. Aqui é uma questão de que tipo de formação é que vocês vão ter. E a formação inicial é essencial para depois se perceber e vocês se adaptarem à parte mais tecnológica. E por isso não vejo qualquer tipo de problema entre tirar uma licenciatura no Porto e depois, por exemplo, irem para o Instituto Superior Técnico. A questão que se coloca aqui, e eu acho que cada vez vocês têm que pensar mais nisso, é que áreas é que eu quero estudar. Ou seja, há determinadas áreas em que o Porto é reconhecido mundialmente nessas áreas temáticas e, por exemplo, há outras áreas que Lisboa é reconhecida a nível mundial, há no Estado de Aveiro tem outras áreas e vocês, ao longo de uma licenciatura, têm que perceber que tipo de áreas gostam mais. E a partir daí selecionam porquê. Vocês só vão ser bons e reconhecidos mundialmente se vocês gostarem daquilo que fazem. Está bem? Por isso, acho que a formação, independentemente de onde tiram depois, é mais fácil adaptarem-se. Entretanto, a Mafalda Caramelo Assis também nos coloca a mesma pergunta que colocou, mas agora adaptada à Engenharia Física, a questão que nos colocou ainda há pouco tempo, que era, ela pretende, neste caso, seguir um percurso profissional numa agência espacial, na área da astronomia, e gostaria de saber, na opinião do professor, qual a melhor escolha, Física ou Engenharia Física? Se pensar de um ponto de vista de área que quer seguir, ou seja, se pensar que aquilo que gosta mais é mais
desenvolver dispositivos, depois colocá-los no espaço, testar esses dispositivos, ou seja, quer desenvolver tecnologia para as agências aeroespaciais, sem dúvida alguma, uma engenharia física. Ok? Claro que se disser que quer estudar a expansão do universo, quer fazer a parte de observação das estrelas, etc., aí se calhar uma parte física. Porquê? Porque na primeira parte precisa muito da parte experimental e muita técnica, muita instrumentação, muito desenvolvimento de materiais, etc. Se for para a área mais de observação, muitas vezes precisa de modelos matemáticos, uma componente mais teórica e, por isso, a base da licenciatura é mais essencial nessa parte. Por isso, é só uma questão de ver. Agora, uma coisa é certa, ir para a licenciatura em Física ou ir para a licenciatura em Engenharia Física, qualquer uma delas pode ir para a área que você mais gosta, independentemente se vai para a parte experimental ou não, porque depois a especialização é no 4º e 5º ano, porque basicamente a formação é idêntica. O João Pedro Rodrigues pergunta-nos se pode seguir investigação na área da Física depois de tirar esta licenciatura. Sim. Ou seja, aqui a ideia é que vocês, quando vêm para uma licenciatura em Engenharia Física, vêm com uma ideia de que querem fazer um bocadinho algo mais aplicado. Vocês vão ver que tem ali uma fração de cadeiras com a Física, por isso é fácil, dentro desses 3 anos, vocês decidirem o que querem. E o que acontece atualmente é que nós temos muitos alunos que mudam de licenciatura em Física para mestrado integrado em Engenharia Física, que é o que temos agora, e temos diversos alunos que mudam de mestrado integrado em Engenharia Física para Física. Exatamente por isso, porque começam a perceber que se calhar até gostam mais da parte mais engenheiral. Outras pessoas dizem, se calhar eu prefiro mais ir pela parte teórica. Então, essa flexibilidade de existir as 2 licenciaturas permite que vocês possam decidir o que querem. Tal como vocês sabem muito bem, melhor do que saber o que queremos é saber aquilo que não queremos. E por isso muitas vezes podemos experimentar, por exemplo, uma licenciatura em Engenharia Física e depois, afinal eu se calhar não gosto tanto da componente experimental e quero ir mais para a componente teórica. E por isso é muito fácil vocês fazerem a passagem de uma licenciatura para a outra e depois até escolherem o mestrado. Vocês podem fazer a licenciatura e depois a seguir, afinal quero ir para o mestrado, por exemplo, em Física Experimental ou quero ir para o mestrado em Física Teórica. Vocês têm todas as componentes para poder fazer esses mestrados, sem problema nenhum. Uma última questão, por parte da Mafalda. Dada esta adaptação do mestrado integrado agora para uma licenciatura, quais são as principais diferenças da licenciatura em relação ao mestrado integrado? Foi aquilo que eu abordei. Ou seja, o que nós fizemos algumas adaptações na parte dos primeiros 3 anos, ou seja, o que fizemos foi, maioritariamente, o mestrado integrado estava a funcionar bem, a estrutura estava muito bem estruturada, só que, devido ao novo decreto de lei, tivemos que passar para 3+2. E, por isso, o que nós fizemos foi adaptar o curso de Licenciatura Física e o curso de mestrado em Engenharia Física para ser muito mais atrativo. Colocar disciplinas que são necessárias para as empresas, que elas próprias nos indicaram desenho experimental, oficinas, parte de Machine Learning, por exemplo, são disciplinas que estão a aparecer e que são muito importantes para o mercado de trabalho. Muito obrigado, professor. Entretanto, não surgiram mais questões, mas deixo ficar aqui mais uma vez o aviso de que vai estar a funcionar uma sessão paralela, uma sessão de esclarecimento de dúvidas amanhã, por volta das 14h30, no stand da Engenharia Física. Por isso, qualquer questão podem-na colocar via chat ou então amanhã, acedendo à zona dos documentos no stand da Engenharia Física, tem um link Zoom onde podem participar nessa sessão de esclarecimento de dúvidas. Também amanhã vamos ter uma sessão de esclarecimento de dúvidas da matemática e o stand da Biologia também está a promover um programa de sessões paralelas que podem visitar e ficar a conhecer um bocadinho melhor esse curso e os cursos da faculdade. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado, eu.